Estamos de volta com o Conexão Total em formato remoto. Tudo bom com vocês? Estamos aqui cheios de energia, com muita alegria e vamos falar sobre a importância que o ambiente tem para nossa vida. Estão preparados? Então venham, sentem-se aqui na mesa e venham participar desse papo gostoso e mega super inteligente. Bom, minha convidada de hoje é minha querida amiga, psicanalista, pastora, cantora, mãe, esposa, Luciana Ribeiro. Sinta-se muito à vontade em nosso meio. Tudo bom? Tudo bom. E amiga também, né, amiga? Claro! Muito feliz de estar mais uma vez nesse ambiente que tem feito tão bem, tanto para mim quanto para minha casa, né, quanto para todos os telespectadores que nos assistem, que nos acompanham, que é o Conexão Total. É sempre uma honra. Ai, que bom! Com certeza, para a gente também é uma grande honra, Luciana, em ter você aqui. Sim, sinta-se muito à vontade, Obrigada. Fale um pouco da sua experiência e vamos arrasar nesse programa de hoje. Bora! Bom, e do outro lado da tela, do outro lado, no outro estado, nós temos o Paulo Blesseds, Paulo querido, do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, Paulo. Tudo bem? Olá, telespectador. Olá, Luciana, Nívia, João, Tamires. É sempre uma honra estar aqui com vocês. É um privilégio, né? E muito obrigado por mais uma vez eu estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite de fazer parte dessa equipe. Eu tenho certeza que o tema de hoje é impactante e você, telespectador, não pode perder. Muito bom, Paulo, muito bom. E agora, João Freitas, diretamente de São Paulo. Meu querido João, tudo bom? Preparado para hoje? Com certeza. Olá, Nívia, Luciana. Quero agradecer mais uma vez o convite. Obrigado, Nívia, por esse convite, por essa oportunidade. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Eu acredito que as pessoas vão gostar, vocês que estão nos acompanhando aí de casa. E é uma honra, é uma alegria estar aqui no seu programa. Muito bom, João. Seja sempre bem-vindo, querido. E diretamente de Minas Gerais, a nossa querida Tamires Azevedo. Querida, seja bem-vinda. E tá preparada hoje? Muito obrigada, Nívia. Que prazer enorme estar aqui com vocês, com meus colegas Paulo, João, a Luciana, né, essa abençoada. Gente, é um privilégio muito grande estar aqui no Conexão Total. É uma oportunidade muito grande, né? E eu estou muito feliz e estou preparadíssima. Que bom! Então eu já começo aqui conversando com o pessoal de casa. Nós vamos falar sobre o ambiente, sobre essa questão da influência do ambiente ao nosso comportamento, às nossas convicções, ao nosso sucesso, aos nossos projetos. Há questões mesmo que, às vezes, acabam nos tirando da rota que a gente traçou com tanto carinho, com tanto amor, não é, Luciana? E, às vezes, um ambiente não muito favorável acaba atrapalhando o nosso destino. E aí eu já começo aqui com você, minha querida. Me diz, o que é o ambiente e como ele controla o nosso comportamento? O ambiente, mais do que ser importante, ele é essencial, fundamental. Ele que nos oferece o material bruto, e com esse material bruto nós construímos os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então, é o ambiente que nos fornece os estímulos externos que a gente capta pelo nosso sensorial. Os 5 sentidos, o que a gente vê, o que a gente cheira, o que a gente sente, o que a gente ouve, né? O paladar, visão, audição, tato,
olfato, visão. Então, o ambiente nos fornece esses estímulos. Sim. E com aquilo que a gente introjeta, que a gente absorve, guarda, é com esse material bruto que nós vamos lapidar o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente vai sonhar e desejar para a nossa vida, para o nosso futuro. Sim. Então, o ambiente ele é fornecedor daquele material que a gente vai receber e é em cima desse material que a gente vai construir tanto a estrutura da nossa personalidade, quanto a família que a gente vai habitar, quanto os nossos gostos e aversões, né? Nossa forma de se vestir, de se comportar, de falar, tudo vem, né, desses estímulos externos que, a princípio, vêm desse ambiente. Nossa, quanta informação! Não é? É mais muito sério importante. do que a gente imagina. Sim. Isso é muito sério. Uhum. Porque, às vezes, nós negligenciamos, não damos tanta importância a essa questão do ambiente, o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente vai morar. E é tão importante olhar para essa informação, para essa observação de uma maneira mais diferenciada, não é, Luciana? A gente Sim. precisa dar atenção ao que realmente tem que ter atenção. Às vezes até um casal que vai se casar e vai construir sua família em determinado local, rua, ambiente, Sim. bairro. Até nisso nós temos que pensar. Isso é muito sério, não é? Sim, porque é a partir daquele ambiente que todo o futuro daquela família vai se desenhar, se delinear. Sim, Né? Então, o ambiente certo sim. vai produzir sonhos certos, e o ambiente errado vai produzir sonhos disfuncionais, deformados, Nossa. estruturas disfuncionais. Então, é como se você quisesse comprar peixe e entrasse no açougue para comprar peixe. Ou você quisesse comprar carne e entrasse na peixaria. Não vai conseguir. Não vai. Então, se você quiser peixe, vá à peixaria. Se você quiser carne, vá ao açougue. Nossa. Ou seja, o que você deseja para sua família? Como que você quer construí-la? Escolha a partir do ambiente. Nossa, é muito Porque sério. aquele ambiente ele vai fornecer dados e estímulos para você, para o seu esposo, para os seus filhos que virão, Sim. né? É Para a isso. estrutura relacional do casal, Sim. né? Existe toda uma cultura no ambiente. Exatamente. Né? Se é comunidade, se é um condomínio fechado, se é uma rua aberta, se é um estado tal, com uma cultura tal, se é no Rio, se é do Norte, Exatamente. né? Se é no Sul. E tem uma coisa assim muito engraçada, quando nós vamos construindo a nossa família, né? Os nossos filhos vão se tornando adolescentes, até a pessoa com a qual ele vai se relacionar provavelmente vai ser alguém do bairro, vai ser alguém daquela escola onde ele Sim. estuda ou da igreja. E como é importante você dar atenção a esse lugar. Uhum. Da onde você vai morar, onde Sim. você vai construir a sua família, para onde eles vão partir para a faculdade, né? Isso é muito, muito forte. E a gente está falando de ambiente físico, Sim. mas também tem um ambiente psíquico. Exato. Por exemplo, nós temos um conselho na Bíblia que é o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Exato. Às vezes ele deixa o ambiente físico, escolhe onde ele quer morar, de acordo com o que ele quer para o futuro dele, mas aqui dentro, na mente dele, na psique, ele não deixou pai e mãe. Nossa. Então ele traz para o ambiente físico a realidade do ambiente de onde ele saiu. Não, e tem uma coisa que você tá falando que é muito engraçada. Assim que eu casei, né? Quando alguém falava, você tá onde? Eu tô em casa. Não, você tá na sua casa Sim. ou você tá na casa dos seus pais? Uhum. Então eu me referia à casa dos meus pais como ainda sendo a Então. minha casa. Uhum. É Isso o muito ambiente sério. psíquico, sim. E a gente faz sem perceber. Sim, porque aí, se você trouxer esse ambiente psíquico para o seu novo lar, que você está formando com o seu cônjuge, e você trouxer ele, você automaticamente vai enxergar o seu cônjuge, às vezes, como se fosse seu pai, Exato. o seu irmão mais velho ou mais Exato. novo, Isso. ou um vizinho que você teve. Não, gente, isso vai é trazer muito uma polêmico. confusão psíquica. Não, isso é muito polêmico. Talvez você, mulher, que esteja aí nos assistindo, tá aí recém-casada, esteja vivendo. Os maridos vão trazer as mães para
Exato. manifestar na esposa, né? Exato, perfeito. Então a gente tem que aprender, sim, a gente tem que entender dessa questão do ambiente psíquico, social, espiritual, físico, para que a gente possa começar, ao menos, a se desgarrar de uma maneira saudável, né? Sem que isso venha atrapalhar o nosso futuro. E agora eu vou me voltar lá para o Rio Grande do Sul, nosso querido Paulo. Paulo, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, bate-papo implacável. Eu tenho visto vocês aí numa garra, sabe, inovando, trazendo celebridades, personalidades. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, Paulo. É isso aí, Nível. O Bate-Papo Implacável é uma página, né, no Instagram, que a gente veio fazendo, vai fazer um ano, inclusive, agora, o dia 11, né, de novembro, e já empregou mais de 55 pessoas e teve muitas oportunidades dentro do mercado. A gente entrevista ator, modelos, influencer, e a gente formou um ambiente, já falando em ambiente, a gente formou um ambiente ali que realmente deu muito certo, e eu posso dizer, por enquanto, que grandes novidades estão por vir. Então acompanha lá, não perca o que está para acontecer no Bate-Papo Implacável. Muito bom, já tô curiosa aqui, hein, Paulo? Agora, aproveitando essa sua deixa com relação a essa conversa, as entrevistas que você tem com personalidades e artistas, eu queria muito saber de você sobre essa questão do ambiente digital, sabe? Esse ambiente das redes sociais, de outras plataformas. Elas também influenciam as nossas vidas, as nossas atitudes. Você acha que essa influência é mais positiva ou é mais negativa? Olha, relacionado a ambiente, eu posso dizer que hoje em dia vai muito do ambiente onde você está sendo criado. Por quê? Porque eu vejo assim, ó, se uma mãe deixar um filho com celular fazer o que ele quiser, assistir o que ele quiser, isso vai influenciar e vai atrapalhar o futuro dele. É o meu ponto de vista. Porém, se a mãe, ela conduz o que o filho pode assistir, ou até mesmo com quem ele fala, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas crianças se comunicando no WhatsApp como se fossem adultos, crianças de 12, 11, entendeu? E isso daí vai gerando um ambiente para ela. É um ambiente tecnológico, onde ela não sai dali e aquilo se torna um ambiente somente dela, um casulo. Então, dependendo o que ela assiste, com quem ela conversa, isso influencia muito. E aí, eu gostaria de perguntar ao telespectador, seu filho, ou sua filha, ou sobrinho, ou alguém da sua família, qual é a conexão que ele está criando? O que está levando ele a tomar tais atitudes? Porque hoje em dia, eu costumo dizer que ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo, mas isso quando nós estamos numa idade avançada. Agora, a criança, tudo que ela acha bonito, ela segue. Então a gente tem que ter esse cuidado desde criança. Tem que ter esse cuidado com nossos filhos, com as crianças e com qualquer outra criança que possa estar com uma rede social na mão. Sim, então ela vai depender, né, do que ela está assistindo, né, Luciana? Aproveitando aqui o ensejo, a partir de que idade a gente pode ter esse cuidado em já fornecer esse ambiente mais saudável à criança, nesse sentido mesmo digital? Bom, nós defendemos que a gente respeite a classificação indicativa das próprias redes, né? Mas isso quase não acontece. Você vai olhar nas plataformas, é a partir de 18, a partir de 16. Sim. Mas nós temos crianças, né? Nós passamos agora pelo Dia das Crianças, né? Exato. E aí, qual foi uma das frases que eu mais ouvi? Celular
Não é presente de Dia das Crianças. Dia das Crianças é brinquedo. Nossa. Celular é para aqueles, né, que já têm uma certa maturidade psíquica, sendo que hoje em dia a gente considera que a adolescência ela está se esticando até 21, 24 anos de idade, psiquicamente, não cronologicamente. Justamente por essa confusão, esse uso excessivo e precoce Sim. desse ambiente digital. Porque a nossa mente é capaz de saber que o ambiente digital não é real. Sim. Mas o que o ambiente digital nos fornece? Recursos inesgotáveis para a gente criar, para fantasiar. Exato. Desde os games, porque nos games você tem a vida que você quer, o corpo que você quer, o cabelo que você quer, a arma que você quer, a casa que você quer, os jogos de simulação de vida, né, os jogos de mundo aberto, você compra. Aí se você não quer nem mais jogar para ter, você digita um cheat code, que é um truque para acrescentar dinheiro sem precisar jogar para ganhar aquele dinheiro. E aí aquele boneco que você mal acabou de jogar, em 5 minutos já está com 1 milhão na conta para fazer o que quiser no jogo. Então isso acaba trazendo uma confusão psíquica. Sim. Do que é realidade, o que é fantasia. Exato. É como o Paulo falou, né? A criança não tem essa maturidade para entender que aquilo ali é lúdico. Sim. Que aquilo ali é uma brincadeira, Exatamente. É um entretenimento, né? Uhum. Nós, adultos, já conseguimos distinguir, fazer essa diferença. Mas mesmo assim, os pais precisam ter esse cuidado, esse zelo, esse controle, porque realmente a coisa está ficando feia. A gente chama de liberdade assistida. Liberdade assistida, muito bom. O que você for entregar para o seu filho nesse ambiente digital, você tem que estar de olho e ter ciência dos passos que ele está dando dentro desse ambiente. Sim, perfeito, perfeito. João, meu querido, João aí de São Paulo, João que tá aí postando várias novidades ali no seu Insta, no feed do seu Insta, ali trabalhando com humor. Ora ele vai pro campo da música. Fala um pouquinho, João, do seu trabalho. Fala um pouquinho de você. Falando aqui sobre ambiente, né? A gente falando sobre influência, podemos colocar a música aí, né? Eu sou músico, cantor, dublador, então a música é uma influência também, né? Ela influencia as pessoas. Então, a gente é até moldado pelo que nós ouvimos e vemos. A música vem pelo ouvir. Então, você tem que reparar naquilo que você está ouvindo. Ver se aquilo faz sentido para você, se aquilo faz bem para você. Sim. Então, a música é isso também. Meu Instagram é João Freitas Oficial. Depois o pessoal quiser me seguir lá. E lá eu posto conteúdo, música, um pouco de humor também. É um perfil um pouco variado. Exatamente, João. Muito bom, viu? Muito bom você ter falado da música. O cuidado tanto do que a gente ouve, quanto aquilo que a gente canta também, né? Que é muito importante também. Aproveitando aqui o seu ensejo, João, nós falamos muito sobre essa questão do ambiente, dessa transformação, que a gente tem que estar observando, tem que estar disposto a mudar. Só que a gente também entende que a gente pode fazer qualquer tipo de movimento para mudar a nossa vida. Mas se a gente também permanecer num ambiente tóxico, fica muito difícil, né? Da gente vencer na vida, da gente fluir da maneira como nós criamos, né? Como nós esperamos, na verdade. Fale um pouco sobre isso. Com certeza, Nívia. O ambiente molda os nossos pensamentos. E define até a maneira como vamos agir no dia a dia, diariamente. Agora, falando sobre influência, voltando aqui, pegando um gancho com o Paulo e com a Luciana, que falou sobre família, né? O pai é o primeiro ali que está influenciando o filho. Então, se ele é um mau exemplo, o filho vai pegar um pouco daquilo. Não que isso vai definir ele, mas mais um exemplo. Vamos dizer que o pai ou a mãe é fumante, tem um vício. Aquilo vai refletir no filho. O filho vai olhar aquilo, vai ver aquele exemplo
Então, é muito provável que o filho possa seguir naquele caminho, sendo influenciado. Sim, O ambiente, ele tem um peso enorme. Então, dependendo do ambiente que a pessoa está, ela não vai ter bons resultados na vida, por mais que ela esforce. O esforço ele é fundamental. A pessoa que se esforça, ela consegue alcançar os objetivos na vida, sim, com esforço. Mas o ambiente, se não for adequado, ela não vai ter um resultado significativo. Vai ser sim, muito esforço e às vezes não perfeito. consegue chegar onde quer chegar, por estar num ambiente que não favorece, né? Digamos assim. Sim, então a gente voltando aqui um pouquinho, né? Não é só o cuidado de ter a liberdade assistida, mas também o modelo que está sendo gerado ali naquele ambiente. O que eu estou vendo, qual é o exemplo que eu tenho. Então, é um trabalho realmente em conjunto. Isso é maravilhoso. Foi ótima a sua observação. Tamires Azevedo, de Minas, a nossa cantora aqui gospel, que tá aí bombando com a música Ele é Deus. Tamires, fala um pouquinho dessa experiência sua. É sua primeira música, sua primeira composição? Bom, é minha primeira música, minha primeira composição, né, Sim. autoral. E eu estou muito grata a Deus, porque com 1 mês e 2 semanas, nós já batemos 20.000 visualizações. Que Então, isso! assim, eu estou muito feliz, muito grata, porque o programa também Conexão Total, ele fez parte disso, sabe? Com muito prazer, com muito prazer. Essa visualização aumentar ainda mais. Então, Olha que assim, bom! tem sido muito bom, né? E Deus tem abençoado, Deus tem feito grandes coisas. E é o chamado que o Senhor tem para mim, né? Então eu estou seguindo Sim. aquilo que o Senhor tem. Ah, Tamires, que bom saber ter essas informações, né? Não só por essa parceria do Conexão, mas saber que existem pessoas, não é, Luciana, comprometida com coisas boas, porque na verdade você também está aí influenciando com o seu ambiente. Certo? E aproveitando aqui o gancho, eu queria muito que você falasse sobre isso. Hoje você é referência. Hoje, a Tamires é um ambiente. Digamos assim, você é referência para a vida de muitas pessoas que desejam começar, que têm o sonho de ver a sua música tocando nas rádios, tocando o seu clipe passando numa televisão, por exemplo. Fala pra gente o que é ser essa referência e se você já sente isso no seu dia a dia. Nossa, como é bom, sabe? A gente escutar isso das pessoas, porque eu escuto. Fala assim: Sim, "Nossa, você foi uma referência para mim, eu estava assim, agarrada, não queria gravar, tinha muita vergonha". Tem até uma amiga sim, minha que ela falou assim: "Eu vou começar a gravar também na gravadora que você gravou", porque eu vi que foi assim, influenciou muito, sabe, o ambiente sim. que eu Perfeito. estava, a forma que foi conduzido, então influenciou isso muito ela. E ser referência para as pessoas é muito bom, mas ela tem um Sim, peso muito grande, exato. muito grande, porque você pode pensar assim, você olha assim e fala assim: "Ser referência". Aí você para assim, às vezes eu escuto as pessoas falar assim: "Nossa, o seu casamento, ele é uma referência para mim, sua casa, como você faz com o seu lar". Aí a gente já fica assim com aquele peso, sabe, assim, Sim, tipo: "Ai meu Deus, eu não posso vacilar, eu não posso errar, porque eu sou referência", então você carrega um peso sendo referência, perfeito. sabe. É Sim, bom, sim, porque você está conduzindo as pessoas a ambientes
certos, né? Perfeito. Mas você tem um peso sobre os seus ombros que você carrega que é complicado. Você precisa ter estrutura, né? Para Exato. carregar. Precisa ter estrutura. E pegando o gancho todo que vocês falaram aí, eu achei engraçado hoje que eu vi um meme que a mãe, no vídeo, era a mãe pisca, ela fala assim, a mãe piscou, os filhos foram embora. Aí mostra os filhos tudo no celular. Aí eu falei assim, é verdade, o mundo como tá, tecnológico, as coisas do ambiente como que está, você vai assim na casa das pessoas, você não vê um ambiente de sentarem à mesa, né, para comer, conversar um com o outro. Você vê um num canto, outro no outro, mexe no celular, come daqui, e cada um vai vivendo assim, e as pessoas precisam entender que a gente tem que ter um lar como referência, e isso precisa ser sentado à mesa, né? A importância da Conversar. mesa, né? É importante. É muito É, importante, é. porque você ali, você está dialogando com o outro, você está Isso. contando como foi o seu dia, e hoje em Olhando dia no não está tendo muito olho. isso, e hoje em dia a gente não está vendo muito isso, né, Nívia? Isso tem sido muito Exatamente. ruim para o ambiente, por Sim, isso que sim. eu falo assim, por isso que o mundo está do jeito que está, né? As coisas estão Exatamente. caminhando do jeito que está, porque Sim. nós mesmos não estamos cooperando com o ambiente, né? Isso mesmo, Tamires, porque nós temos uma tendência a levar a culpa para o que está fora. A culpa é da rede social, é da plataforma, é do digital, né? É da política, é da Uhum. educação, mas dentro de casa mesmo, a gente não vê esse esforço das pessoas que deveriam, além de trazerem um modelo, também estarem fiscalizando, se preocupando com isso. E aí eu volto aqui a minha pergunta para nossa querida professora, que é pastora, que é cantora. Antes de você responder, Luciana, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho dos seus novos projetos. Meus ambientes, Seus né? ambientes. Bom, eu quero agradecer porque esse programa ele tá num nível de ambiente Maravilhoso, hoje né? maravilhoso. Dá umas 12 pautas para uns 12 Dá, programas. com certeza. Né? Parabéns a todos nós, né? Isso. E, bom, os meus ambientes preferidos são o ambiente da música, das canções, né? Nós estamos aí completando 20 anos de Ministério São Ágape. Ao longo desses 20 anos nós gravamos 13 álbuns. Eu sou da geração de CD. Não Lindo, peguei o LP. Que época linda. Antes do São Água, eu cheguei a pegar o LP, fazendo backing para outras cantoras. Não sabia disso. E depois eu cheguei com São Ágape já na época do CD, e agora a gente está nesse ambiente digital das plataformas. E ao longo desses 20 anos foram 13 álbuns autorais, mais algumas participações na gravadora que nos lançou em 2005, que foi a MK. Auge, né, Luciana? Sim, no auge. Sim. Ali na MK, nós conseguimos, né? Porque Deus nos colocou também no ambiente certo. Nós tínhamos uma promessa, um propósito, e Deus sabia que aquele ambiente, que aquela gravadora era o mais propício e o mais capacitado para espalhar, né, a semente que ele tinha nos dado. Né? E nós chegamos na gravadora, quando o CD ficou pronto, ele chegou numa terça-feira, e aí nós tínhamos 1 ano para vender 5.000 cópias. Nossa! Se nesse ambiente nós não conseguíssemos vender 5.000 cópias, nós seríamos dispensados, para ficar bonito, né? Dispensados da gravadora, e teríamos que comprar todo o estoque encalhado. Nossa. Mas por estarmos no ambiente certo, fazendo o que era certo, os CDs chegaram na terça-feira,
e na sexta-feira 5.000 cópias esgotaram. Meu Em Deus. 3 dias. E aí o ambiente nos chamou e reajustou o nosso contrato para um contrato mais robusto, um contrato Nossa. artístico. E aí só nesse ambiente, na gravadora, nós participamos de 19 projetos. Meu Deus. Né? Então, ao longo desses 20 anos, nós estivemos nesse ambiente musical, mas como diz o nosso líder, que é o meu esposo, nós não somos, nós estamos. Né? Cada ferramenta que a gente foi aprendendo a usar foi nos dando novos ambientes. Então, hoje a gente tem a música, tem as pregações, nós temos as palestras, nós temos mentoria para ministérios de louvor, para líderes, aconselhamento pastoral, serviço na nossa igreja local. O Turn, que é maravilhoso. O Turn, que é um projeto com mulheres, né, que leva saúde mental com autoconhecimento, conhecimento do alto à luz da palavra de Deus. Nós temos workshops, seminários. Muito né? Então, bom. atuamos em vários ambientes, porque ao longo do tempo nós fomos nos preparando, adquirindo ferramentas novas para poder agir com profissionalismo, Sim. com legitimidade nos ambientes que se abriam para nós. Perfeito, gente. A Luciana, nós já falamos isso no outro programa, do Conexão Presencial, foi a minha professora. Tem o ambiente da psicanálise De também. ensino, o ambiente acadêmico. Ela foi minha professora do Ricardo, professora da Fabiana. Então, assim, se tornou amiga, mas é a nossa professora até hoje. E você está falando aqui, você está se referindo, né, de uma forma tão diferenciada, que eu arrepiei aqui agora. Uhum. E você está trazendo, dando nome ao ambiente, ou dando um lugar para ele diferenciado. Uhum. E nós chamamos o ambiente, e nós trouxemos o ambiente, Sim. e a gente vê Tamires, Paulo, João, todos os nossos telespectadores e amigos, que ambiente não é só um nome, não é só um lugar físico, o peso espiritual Sim. que ele tem nas nossas vidas. Sim. Luciana, aproveita e me responde. Então, quer dizer que, para que eu também seja uma pessoa bem-sucedida, para que eu coloque os meus projetos para andar, para caminhar, eu preciso estar no lugar certo da produtividade. Sim. Certo? Sim. Quem nos ensina a estar nesse lugar certo, né, e buscar ambientes saudáveis, como o João já colocou, a Tamires também, e até o Paulo, Sim. são os nossos pais. Inclusive, dentro da psicanálise, nós temos um psicanalista, pediatra e pastor metodista, que é Donald Woods Winnicott. E ele é um dos principais nomes da psicanálise infantil. E ele vai chamar a mãe, ou quem exerce a função materna, porque nem sempre é a mãe. Sim. A pessoa pode ter sido criada pela avó, Exato. né? Pode ter sido criada pelo pai que fez a função materna, mas ele coloca a função materna como um ambiente primordial. Primeiro ambiente que a gente frequenta na vida é o relacionamento com a nossa função materna. Sim. E depois, mais tarde, entra nesse ambiente o ambiente da função paterna. Esses dois ambientes são geradores, né, da nossa personalidade. Sendo que, como já foi colocado aqui, eles não são uma determinante. Por isso que eles são importantes, influenciam, mas nós vamos ver pessoas boas saindo de ambientes ruins. Isso. E pessoas ruins saindo de ambientes bons. Né? Então, é importante que a gente entenda isso. Então, Sim. esse é o primeiro ponto. Sim. Né? O segundo ponto é a gente saber exatamente o ambiente certo para frequentar. Nós podemos improvisar. Por exemplo, você malhar em casa é um improviso. Sim. Mas quando você chega em casa, sua mente está acostumada a relaxar, tirar o sapato, se jogar no sofá, se jogar na cama, assistir série. Você vai ter muito mais resistência para malhar em casa. Perfeito. Do que se você procurar o ambiente certo para isso, que é a academia. Perfeito. Quando você chega na academia, não tem como relaxar no sofá. Não tem. Fica só feio, tem como, né, gente? só tem como malhar, não tem jeito. Com certeza. Então, saber estar nos ambientes certos e se comportar do jeito certo é fundamental também. Sim. Ou seja, a gente precisa fazer questão, né, da gente procurar um ambiente certo para cada
objetivo e Exatamente. foco e etapa e ciclo das nossas vidas. Uhum. Porque é importante, não tem como a gente... como que eu vou dizer? Não tem como a gente mudar ou a gente substituir. Uhum. Até dá, como você falou, o exemplo da academia, mas não vai ser eficiente. O nível de esforço é tão grande que é difícil você começar e terminar. Se Muito abandona no bom, meio do caminho. Muito bom, exato. Quando você está no ambiente certo, pode ser que você desista também, mas é Sim. menos propenso a Sim. desistir. Com certeza. Porque aquele ambiente vai estar o tempo todo te confirmando. Sim. Né? Muito bom. Malhar na academia vai te animar muito mais do que malhar em casa, Exato. olhando a porta da geladeira, sabendo que o Não. sorvete está ali atrás. Ou que tem uma caminha ali, tem um Sim, chuveirinho quentinho, a gente sim. sabe de uma coisa, eu vou tomar um banho e vou deitar. Isso. No resultado não vai Isso. vir, com certeza. Uhum. Eu quero aproveitar aqui esse momento de descontração também nossa, pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Conexão Total com Nívia Muniz, e também no nosso Instagram, @mais Conexão Total. E dizer para você que, infelizmente, o nosso canal, o Instagram, foi hackeado. Nós não conseguimos acessar esse canal. Então, por favor, vamos todos agora começar a compartilhar, começar a vivenciar a história do Conexão Total no @mais Conexão Total. Tá bom? Agora, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, meu amigo Paulo. Tá frio aí, Paulo? O clima aqui tá maravilhoso. Eu olhando a janela aqui, tá um solzinho lá fora, coisa mais linda. Hoje combina com aquele sorvetinho que ela falou que tá na geladeira lá. Mas aí você foca que você tem que malhar, que você não pode se deixar ser contagiado por esse desejo. Paulo, meu querido. Verdade. Meu querido, é importante hoje, na sua maturidade, na história da sua vida, tudo que você já viveu hoje, você é mais seletivo? Você é mais cuidadoso com as pessoas com as quais você passa mais tempo? Com certeza. Aliás, tem um autor americano, Jim Rohn, que ele fala que as 5 pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que vão influenciar a sua vida. Então hoje eu sou bem seletivo porque isso foi algo que eu aprendi e comecei a colocar em prática. Eu comecei a ser mais seletivo. Não é que às vezes as pessoas acham, ele é metido. Não é que se a gente quer alcançar certos níveis, a gente precisa começar a mudar não só o pensamento, mas também pessoas ao nosso redor. Se eu tô num ambiente onde tem discussão e briga, o que acho que eu vou me tornar? Uma pessoa que só discute, que só briga. Agora, se eu estiver num ambiente onde tem harmonia, alegria, o pessoal lê, o pessoal conversa, então eu vou ser induzido a fazer isso também. E um exemplo maravilhoso, que nem a Luciana usou ali, academia. Exato. Tô em casa, eu posso até tentar malhar, entendeu? Mas eu não tenho quem me espelhar e me incentivar, mas agora se eu chegar numa academia, eu vou ver o cara do lado, aquele cara mais forte, eu vou olhar, nossa, esse cara aqui eu tenho que fazer amizade, também quero ficar fortão. Aí eu vejo o cara malhar, já vou começar a malhar também. Então o ambiente vai me envolver, a amizade vai me induzir, quando vê eu já tô bombado, né? Com certeza, a gente ter em quem se espelhar positivamente faz muita diferença. Aproveitando aqui, João, também hoje na sua maturidade, né? Você é um homem jovem. Às vezes nós temos que romper com alguns ambientes. Às vezes nós temos que pedir com licença. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer, mas eu tô indo pro outro lado. A gente às vezes é obrigado, mas às vezes nós também ficamos um pouco assim, tristinhos, arrasados, porque nós temos que abrir mão, às vezes, de pessoas que nós até amamos muito, mas não dá mais para conviver por causa do foco que a gente tem lá na frente. É possível hoje, na tua idade, com a tua maturidade, você falando para os jovens dessa geração, é possível fazer novos, melhores amigos? Amigos de jornada, amigos de propósito? Com certeza, Nívia. O que eu tenho para dizer para os jovens hoje é cuidado com as amizades.
E não tenha medo de cortar laços com pessoas que não agregam nada na sua vida, que está só te atrapalhando. Veja, você não Forte. pode ficar arrastando ninguém, puxando ninguém. Deixa essa pessoa para lá. Se ela não quer seguir com você, não compartilha dos mesmos objetivos que você tem, essa pessoa não tem a mesma visão que você tem, ela não quer avançar assim como você está avançando. Por que você ficar insistindo com essa pessoa? Se você continuar fazendo isso, ou continua fazendo isso, isso está atrasando a sua caminhada. Entendeu? Você não Perfeito. tem que ficar carregando ninguém no ombro, não. Se a pessoa não quer caminhar, deixa a pessoa. Quem quer caminhar, quem quer avançar, vai junto. Quem não quer, fica Sim, parado. É simplesmente exato. assim. Mas igual a Nívia acabou de falar, é difícil. É Sim, difícil tomar uma atitude diante disso, porque muitas vezes você tem uma amizade ali de anos ali com a pessoa ali e você tem esse sentimento assim de ajudar a pessoa, de carregar a exato. pessoa. Só que a pessoa não porque a pessoa é ruim, mas é porque a pessoa não tem essa mesma mentalidade que você tem. Então não tem como Isso. você pegar e colocar algo dentro da cabeça dela, fazer ela enxergar como você enxerga. Não tem. Então Perfeito, você perfeito. tem que deixar. Mas falando sobre o ambiente, quando você muda de ambiente, entra num ambiente novo, ali você já conecta com pessoas, naturalmente isso já acontece, você já conecta com pessoas que têm a mesma visão que você, os mesmos objetivos que você tem. Perfeito, perfeito. E isso é tão importante, não é, Luciana? E caros colegas, porque muda, né? Muda a nossa postura, muda a forma como a gente vê o mundo. Às vezes nós estamos diante de algumas situações que são até oportunidades, mas nós estamos num ambiente tão tóxico, tão difícil, que a gente não tem a força que a gente precisava ter naquele momento e a gente passa a viver tudo aquilo que nós falamos no episódio anterior. Nós perdemos as oportunidades certas porque nós, às vezes, vamos compartilhar com as pessoas erradas. Não é que elas sejam pessoas ruins, mas a mentalidade delas não adianta. Não adianta a gente insistir. A verdade é essa. Tamires, minha querida. Tamires, sua linda. Me responda, o ambiente e as pessoas com as quais você se relaciona ou você se relacionou até hoje foi um instrumento importante para que você esteja ou para que você chegasse a esse ponto de realização sua, tanto pessoal quanto profissional e ministerial? Sim, sem dúvida, viu, Nívia? Saber escolher o ambiente, né, é muito importante. Você tá num ambiente que te favorece naquilo que você realmente quer seguir, é, é muito importante. Eu posso Sim, dizer que agregou muito na minha vida a partir do momento que eu percebi que há algumas pessoas, alguns ambientes não me ajudavam a crescer, porque sim, a gente precisa ter essa mentalidade, né? A gente precisa notar isso. E muitas das vezes nós não notamos. As pessoas às vezes ficam tão estagnadas que elas não percebem que aquele ambiente está colocando ela para baixo, está colocando ela num nível assim que não era para estar. E eu sim. soube, graças a Deus, a discernir isso. Deus me deu essa sabedoria para discernir. Isso aqui não está me agregando, isso aqui não está me fazendo crescer, Perfeito. eu estou estagnada estando com essas pessoas. Eu preciso subir de nível, eu preciso sair desse Exato. ambiente. Esse ambiente é tóxico, porque o nosso cérebro, ele é um espelho, né? Então ele copia as coisas que o outro faz. É, isso acaba atrapalhando muitas das vezes. Então, assim, eu já tive que cortar muitos laços, até familiares, Forte porque me isso. atrapalhava, porque eram pessoas tóxicas, mesmo sendo família. E aí, Desmamando, né? aí
Aí você para assim e fica assim, mas nossa, que pessoa, é sua família, é seu sangue, mas se tá te atrapalhando, tem que cortar esse laço, Tem. porque senão você não cresce. Exato. É que nem foi no começo aí, quando nós falamos, largar pai e mãe, né? Unir a sua esposa, aí você precisa cortar o laço, né? Da mãe e do Sim, pai. Cordão sim. umbilical, ó, É, acabou. Então, assim, você precisa entender que essas pessoas tóxicas não podem estar no seu ambiente. Eu posso exatamente. dizer porque eu tenho uma pessoa da minha família que, no caso da família do meu esposo, né? Eu precisei cortar laços. Sim, Precisei porque era tóxica e a gente sabe que o perdão não quer dizer que você tem que perdoar e conviver com a pessoa, ótimo falar né? sobre isso. O perdão, o perdão, você pode perdoar, mas não precisa conviver com aquela pessoa, porque você já sabe que é Perfeito. uma pessoa tóxica e ela vai estar sempre fazendo as mesmas coisas, mesmo jeito, para te, sabe, te enlouquecer. Então, se você Sim, continua, você não agrega em nada, perfeito. A não né? ser A que gente, essa pessoa queira também identifique essa demanda que é horrível, é terrível, e essa pessoa volte, né, o seu olhar para ela mesma e fala: não, eu realmente tô vacilando, tô tendo que abrir mão de pessoas que eu amo e queira mudar. Mas você tocou num assunto que é muito sério. Tem a ver com o ambiente? Não tem, mas a gente também tem que falar. Porque às vezes as pessoas ficam aprisionadas a tanto amizades quanto familiares por conta desse peso que a gente fica. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Ou seja, perdoar não quer dizer que você tem que ficar ali, que você tem que se relacionar, uma vez que não te faz bem. Fez muito bem. Você ia completar, por favor? nós precisamos pensar muito com quem nós relacionamos. As pessoas, elas nos influenciam de uma forma muito grande. O Sim, ambiente que você está, ele vai te influenciar. Como eu conversei com minha sobrinha, né? Eu e minha irmã conversando com ela. Como tá suas amizades? O ambiente que você está convivendo? Está te favorecendo? Lá na frente vai te levar para onde? exato. Você está olhando lá na frente, porque a gente precisa olhar lá na frente. Como que vai ser? Isso. Isso. Porque às Igual vezes você está direção de olhando o carro, né? agora. Às vezes você está olhando só É, o agora. é. E aí lá na frente, você vai ter tanta dor de cabeça com certas amizades que você arruma, que depois já foi. Já foi, E já aí para passou o tempo. desgarrar, para, como diz o outro, desmamar disso, é difícil, É né? difícil, é difícil. Luciana, querida, eu acredito que o pessoal de casa esteja nesse momento pensando assim: mas eu vou para onde? Eu só tenho aqui a minha casa, eu só tenho aqui a minha família, eu não trabalho, ou eu até trabalho, mas eu não ganho o suficiente para morar sozinho. Ou então, eu sei que eu vivo num ambiente tóxico, mas eu amo tanto essas pessoas. Ou então, será que realmente é um ambiente tóxico? Será que realmente essas pessoas têm atrapalhado o meu desempenho? O que eu gostaria que você respondesse agora? Que você orientasse o nosso telespectador, o nosso seguidor. Como é que ele vai ter acesso a essa informação de uma forma mais precisa? Como ele vai detectar? Sim, é interessante porque existem duas formas de nós enxergarmos os ambientes. Dois termos que são muito usados no ambiente corporativo, mas que servem para família, servem para ministério, e até para a vida pessoal. Porque você também é um ambiente. O autocuidado, o autoconhecimento. Você é um ambiente que precisa ser acessado e entendido, conhecido, gerenciado. Então, esses dois termos são macrovisão e microvisão.
Porque tem muita gente que está numa família ótima, são bons pais, bons tios, bons irmãos, mas o que ela precisa a mais não tem naquele ambiente. Por exemplo, Por exemplo, ela tem bons pais, mas que não forjaram naquela pessoa uma ambição. ótimo. Eu ouço muito isso de pacientes. Não, isso não é para você, não. Você é de comunidade. Eu ouvi isso semana passada. Que exemplo A pessoa que o sonho era ser bailarina. Aí a mãe falou: ei, acorda, você é daqui da comunidade tal. Nossa. Você acha que vai sair bailarina daqui? Já saiu, não é? Alguém pode vir, né? Ou ela pode buscar um ambiente que Exato. tudo é possível ao que crer. Perfeito. Né? Então, às vezes, o ambiente não é nem ruim, nem tóxico, mas ele não tem tudo, ele não tem todas as peças suficientes para montarem o seu quebra-cabeça e construírem o seu sonho, o seu projeto de vida. Sim. Então, macrovisão é você enxergar o ambiente de forma geral. Ele tem o básico. E microvisão é você se enxergar de forma pessoal. Mas ele tem tudo que eu preciso. É aqui que eu tenho que fincar minha estaca, estabelecer minha tenda? Ou é um lugar de passagem? Exato. É um lugar temporário. Exato. Então quer dizer que às vezes o ambiente não é tóxico, mas eu também não tenho o incentivo que eu precisava ter. Não tem tudo. Não tenho tudo. Só tem uma parte. É como uma plantinha num vaso. Você compra ela no vasinho pequenininho, ela vai crescer até onde for permitido. Ela não vai passar de um certo tamanho. Aí você substitui por um vaso médio. Aí ela vai crescer mais um pouco. Você põe num vaso grande, daqui a pouco você põe na terra e aquela pequena mudinha virou uma árvore que está frutificando. Sim. Mas se ela nunca sair daquele vasinho, ela vai viver a vida toda. As folhinhas vão estar sempre verdinhas naquele Acreditando ambiente. que aquele ambiente é maravilhoso. E vai ser bom para ela, porque ela vai ter até nutrientes, ela vai ser Sim. bem cuidada. Sim. Mas se ela fosse colocada num chão de terra, Nossa. sem as paredes dos vasos, Uau. né? Então, nem sempre vai ser um ambiente tóxico, Perfeito. né? Mas é um ambiente limitado, que vai delinear. E quando o ambiente realmente é tóxico? Aham. E às vezes aquele indivíduo ainda não se tocou. Aham. Tipo assim, como você falou, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com tanto potencial para qualquer área, professor, para ser um artista, para ser um cantor, para ser um ator, seja o que for. E você vê que aquele ambiente que aquela pessoa convive realmente tem até um amor, mas não tem um pouquinho Sim. do positivo. Aí é o autoconhecimento. É isso que vai fazer com que eu realmente entenda. Sim, o autoconhecimento vem com terapia, são os insights, às vezes a própria vida é sua terapeuta. Só que geralmente quando você deixa a vida te levar, você se dá conta muito tarde. Exato. E quando você tem um olhar, como a Tamires falou, que enxerga os pontos cegos que você não vê na sua caminhada, você ganha tempo, você vai remir o seu tempo. Exato. E a outra maneira de adquirir autoconhecimento é a luz da palavra, né? Porque psicoterapia de 200 anos para cá, que a gente tem psicanalista, que a gente tem psicólogo, mas, né, a gente já tem aí o Espírito Santo dando essa direção e dando esse se toca, Exato. despertando, sacudindo, Perfeito. mostrando a nossa identidade verdadeira, Perfeito. o nosso propósito de vida, nos dando nobreza para vivermos também essa identidade, Sim. nos dando uma essência autêntica para não precisar bom. copiar ninguém. Então, ou seja, quem busca esse autoconhecimento ou conhecimento do alto vai se ligar, vai ser despertado. sim. Mas se você não buscar, aí realmente pode ser até tarde demais, porque tem certos propósitos que têm prazo de validade para acontecer. Perfeito, perfeito. Nós já conversamos sobre isso. É uma pena, a gente já está assim, faltando pouquinho tempo para terminar esse bate-papo.
tempo, mas nós já tivemos essa conversa e um dia a gente vai voltar com essa pauta Sim. sobre o prazo de validade. Para nós vivermos os nossos projetos de vida. Exemplo, exato. Dá um exemplozinho só pra gente. Por exemplo, Isso é muito sério. se o seu propósito de vida era ser um esportista, um jogador de futebol, e você tiver 40, 50 anos, não vai mais conseguir. Mas não significa que você não possa mais viver esse sonho, só que ele vai ser ressignificado. Exato. Você não vai ser mais jogador de futebol, mas você pode ser técnico. Exato. Você pode ser mentor de jogadores, não precisa também jogar fora. Mas se você descobre isso tarde demais e acessa esse lugar tarde demais, algumas coisas você não vai poder mais fazer. Perfeito. Se você for uma comunicadora, apresentadora de programa e era para ser infantil, já era. Passou dos 50, não dá mais. Tem que ser a produtora, a diretora, a roteirista. Né? Nós conversamos sobre isso uma vez, né, pelo Zap, e eu fiquei chocada, né, com essas informações, e a gente começa a ver a importância, mais ainda hoje, sobre o ambiente, sobre o olhar dos pais, sobre a construção da nossa personalidade, do nosso caráter, sobre o impulsionamento dos nossos sonhos, dos nossos projetos, pelas pessoas certas. E, ao menos, hoje, nós mais adultos, vocês mais jovens um pouco, nós podemos correr um pouquinho, digamos assim, né, falando de uma forma vulgar, atrás do tempo. Sim. Porque não se corre atrás do tempo, é uma forma de falar. Nós vamos tentando ressignificar alguns sonhos do nosso jeito. Sim. Mas, na verdade, muitas coisas nós éramos para ter começado lá atrás, há muitos anos atrás. E a gente perde o tempo por quê? Porque a gente não detectou isso logo, né? Isso é pesado, né, Luciana? Às vezes o ambiente está gritando pra gente, piscando em letras vermelhas. E a gente não tá distraído. Distraído, né? Então, é importante essa sagacidade. Deixo aqui até uma dica que Jesus deu. Está lá em Mateus 10,16. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É uma ótima maneira de você entrar e sair dos ambientes. Não tendo malícia, não querendo passar perna em ninguém, não querendo usurpar, tomar o lugar de ninguém. Perfeito. Sendo limpo, branquinho como uma pomba mas tendo a sagacidade da serpente. Que às vezes a serpente leva horas para abocanhar uma presa, né, para alcançar o objetivo dela, mas ela não relaxa, ela fica ali ligada, focada, não é apressada, ela leva o tempo que for para conseguir o objetivo dela. Muito Nesse bom. sentido que Jesus usou o exemplo da serpente. Exato, olhando para o lado positivo, né? Sim. Por uma característica positiva. Sim. Gente, como a gente aprende aqui no Conexão Total, por videoconferência, nesse formato remoto. Eu tenho aprendido tanto com vocês, Paulo, João, Tamires, Luciana, que está nos presenteando hoje com a colaboração, como psicanalista aqui hoje. Como a gente aprende com essa troca? Como é bom desenvolver alguns temas e a gente poder mergulhar na nossa história e a gente poder oferecer ao telespectador um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, um pouquinho daquilo que a gente errou, mas a gente ter a coragem também de assumir os nossos erros e de passar para frente todos os nossos acertos. Nós vamos ficando por aqui, gente. É uma pena, né? Olha como passou rápido. Muito. Como passou rápido. Eu quero já agradecer ao Paulo, mandar um beijo para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Paulo, deixa um recadinho aí rápido, de 30 segundos aí, para os seus seguidores. Pessoal, sigam a página @pauloblesseds e @bate-papo implacável, que terá muitas novidades. E não esqueçam de seguir Conexão Total. Então, peço a vocês um abraço. Obrigada, Paulo. João, deixa uma mensagem aí rapidinho. Pessoal, me siga lá no Instagram, João Freitas Oficial. Todas as informações, aí você entra lá, quer fazer, falar da sua marca, fazer uma propaganda para sua marca, para sua empresa, estou à disposição.
Obrigado. Muito bom, João. Tamires, querida. Gente, que bênção estar aqui aprendendo cada vez mais. Eu quero deixar meu Instagram, é @Azevedo_Tamires. Me sigam lá, sigam Conexão Total, para a gente crescermos cada vez mais juntos. E eu quero deixar uma passagem de um livro muito importante, que é a Bíblia, que fala Sim. assim, Provérbios 13:20. Quem anda com sábios, sábio será, mas o companheiro do tolo acabará mal. Muito bom, Tamires. Luciana. Bom, meu arroba é Luciana Cordeiro Ribeiro e lá no meu arroba você já vai ser direcionado também na bio para o arroba do Ministério Unção Ágape Oficial. Sigam o Ministério Unção Ágape, nós tivemos também o nosso perfil hackeado, perdemos o nosso perfil com 125 mil seguidores. Nossa. E aí nós estamos usando um perfil secundário que tínhamos há anos, do Unção Ágape, e também o arroba do Projeto Turn. Ali você consegue nos convidar para o seu evento, seja de mulheres, com formatos de palestras, mentorias, congressos, workshops, música, pregação e tudo mais que você quiser que a gente tiver ao nosso alcance de poder servir. Muito bom, gente. Eu quero aqui me despedir dos meus amigos, seguidores, telespectadores. Que prazer ter você aqui. Que bom ter a sua companhia até agora. Fiquem aqui na Bem Mais TV, assistam toda a programação da Bem Mais TV e não se esqueçam de nós, tá bom? @Mais Conexão Total, @Nívia Muniz _. Um beijo e até a próxima!